Então, pessoal, agora é a hora de colocar a mão na massa. O que a gente deve saber de antemão é que no Visualg, os algoritmos eles são divididos aí em três seções. A primeira seção, que é marcada pela palavra reservada do Portugal, que é a linguagem que a gente vai utilizar para criar os algoritmos, é algoritmo. Então, nessa primeira seção, a gente digita a palavra algoritmo, dá um espaço, e entre aspas duplas a gente coloca o nome do nosso algoritmo. A segunda seção é marcada pela palavra reservada var, e é nela que a gente define o nome das variáveis que a gente vai utilizar no algoritmo, dos pontinhos aqui, e em seguida o tipo dessa variável, né? Se é real, se é inteiro, se é caractere, enfim. E a terceira seção, a terceira parte do algoritmo é marcada por duas palavras reservadas, que é início e fim algoritmo. É nessa regiãozinha aqui, entre as palavras reservadas início e fim algoritmo, que a gente escreve nossos algoritmos propriamente dito. Então vamos aqui para um exemplo simples, né, diretamente no visual. Então, como eu falei para vocês, né, a primeira palavra reservada aí, ou a primeira seção, né, é marcada pela palavra reservada algoritmo. Aí entre aspas duplas a gente coloca o nome do nosso algoritmo. Eu vou criar aqui um algoritmo para somar dois números inteiros. Então essa foi a primeira seção do nosso algoritmo. A segunda é a seção onde a gente declara as variáveis. Então, assim, como é o nosso primeiro contato, eu não vou trabalhar ainda em algumas técnicas para a gente definir as variáveis do nosso algoritmo. Então, quais seriam as variáveis para a gente, digamos, somar dois números, tá? Então, se é a soma de dois números, a gente tem que ter uma variável que armazena o número 1, tá? Uma variável que armazena o número 2 e uma variável que armazena a soma deles dois. Então, como é que eu declaro essas três variáveis? Eu chamei uma variável de número 1, vírgulazinha aqui, ó, a outra de número 2, a vírgula, e a terceira de número de soma, tá? E agora eu declaro o tipo delas, né, que no caso é inteiro. São três variáveis do tipo inteiro, tá? Número 1, número 2 e a soma. E agora a terceira seção do nosso algoritmo, que é marcado pela palavra início. Aí a gente já bota logo o finalzinho, fim algoritmo, tá? E aqui entre as palavras fim algoritmo e início é que a gente declara a nossa variável. Então é o seguinte, para fins didáticos, a gente vai inserir comentários. Comentários são ignorados, né, durante a execução do algoritmo. Então, como é que eu faço para comentar o meu algoritmo? Barra, barra, e tudo que vem depois é considerado um comentário, ou seja, é ignorado pelo interpretador aqui do Portugal. Tá, então, ó, barra, barra. Aí aqui, como eu falei, por questão didática, eu vou dizer que essa primeira parte vai tratar da entrada de dados, ou seja, a gente tem que pegar o número 1, vou atribuir aqui o valor 10, por exemplo, o número 2, vou atribuir o valor 20. Então, essas aqui seriam as entradas. Eu ainda não vou trabalhar com as instruções leia, tá? A instrução leia, mas por hora só aceite aqui da forma que está, que a gente vai melhorar esse algoritmo mais na frente. Por enquanto eu só quero mesmo apresentar a estrutura básica e como a gente cria um algoritmo aí bem simples. Tá certo? Então aqui na entrada de dados eu estou atribuindo diretamente a variável número 1, o número 10. Tá? Agora um detalhe, para atribuir eu tenho que utilizar o sinal de menor que seguido do traço, tá? É uma setinha virada para a esquerda. É a mesma coisa aqui, ó. Maior que uma setinha virada também para a esquerda. Significa o seguinte, que 10 é atribuído para a variável número 1 e 20 é atribuído para a variável número 2. Então, a segunda parte do nosso algoritmo diz respeito ao processamento, ou seja, a atribuição da soma do número 1 com o número 2
a variável soma. Então, soma vai receber o número 1 somado com o número 2. E a terceira e última parte aqui do algoritmo é justamente a saída. Tá? Porque a máquina, como a gente sabe, o computador é basicamente, né, abstraindo um pouco, ele recebe dados de entrada, processa e coloca na saída. Né? Pode ser um teclado, perdão, pode ser um monitor, uma impressora, uma caixa de som, enfim. Tá? Que a nossa saída padrão é o monitor e a entrada é o teclado, tá certo? Então a saída ela é feita por meio da instrução escreva, tá? Abriu, fechou parênteses, e ela recebe como parâmetro soma, certo? Então recapitulando, algoritmos no Visualg eles são divididos em 3 seções, né? Essa primeira seção que está aqui na linha 1, ela é indicada pela palavra reservada algoritmo. E em seguida a gente define um nome qualquer aí para o nosso algoritmo entre aspas duplas. Tá? Então aqui eu coloquei um nome gigante, né? Mas a gente vai simplificar esses nomes. Por enquanto, como é o nosso primeiro contato, eu vou dizer que esse algoritmo tem como nome somar 2 números. A segunda parte, ou a segunda seção de um algoritmo é a declaração de variáveis, que é indicada pela palavra var. Tá? Eu dou um Enter. Aí na linha 3 aqui eu declaro as 3 variáveis de uma só vez. Ó. Número 1, vírgula. Número 2, vírgula, soma, aí seguida de 2 pontos. Aí no lado direito dos 2 pontinhos aqui, a gente tem o tipo da variável, né? No caso, soma, número 2 e número 1 são do tipo inteiro. Vou armazenar valores do tipo inteiro. E a terceira seção de um algoritmo em Visualg, ele começa com a palavra reservada início e termina com a palavra reservada fim algoritmo. Aí entre essas 2 palavras é que a gente insere os nossos algoritmos propriamente dito. Por questão didática, eu separei aqui o nosso algoritmo em 3 partes: entrada de dados, processamento e saída. Tudo que vem depois das 2 barrinhas é considerado um comentário e é ignorado durante a execução do algoritmo. Então esse comentário ele serve para você documentar, né? Explicar um pouquinho o teu código, para quem está lendo ou para você mesmo aí que vai depois rever os teus algoritmos. Tá, então aqui a primeira parte, entrada de dados, considerando que a máquina, né, o computador ele é uma máquina, aliás ele recebe dados, né, processa e em seguida ele joga para fora. Né? No nosso caso aqui a entrada padrão vai ser o teclado e a saída padrão vai ser o monitor. Então aqui na linha 6 a gente atribuiu 10, né? Aqui a setinha, né, que é menor que e o tracinho, significa atribuição. Então 10 é atribuído à variável número 1. O 20 é atribuído à variável número 2. E isso aqui, por enquanto, constitui-se na nossa entrada de dados. Né? O processamento é justamente a soma, né, que é número 1 mais número 2. O resultado ele vai ser armazenado aqui na variável soma. E aqui finalmente a saída, né, que é feita por meio da instrução escreva. Aí o escreva ele tem um argumento aqui, ó, tem um parâmetro que a gente coloca entre parênteses, que é justamente a soma. Para executar nosso algoritmo, a gente vem aqui no menu, ó, e tem aqui o run, né, executar, aí rodar algoritmo. Você pode também pressionar a tecla F9. Então vamos lá, né? Executou, tá aqui a saída, como eu falei para vocês, é no console, perdão, é no prompt do Windows, tá? Então 10 mais 20 igual a 30. Então essa primeira aula ela serviu para a gente ter um primeiro contato com a estrutura básica de um algoritmo em Visualg, né? Então aqui na aula, no H abaixo, eu coloquei um diagramazinho para explicar para vocês aí como é que é dividido aí um algoritmo no Portugal, tá certo? Então até a próxima aula que a gente já começa a resolver a nossa primeira lista de atividades.